Meu convidado de hoje é jornalista, apresentador e eu diria que ele é uma pessoa fantástica. Acho que vocês já sabem quem é. É o Tadeu Schmidt. Ei, André! Tadeu, que bom ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada pela sua generosidade de participar dessa conversa nesse canal. Prazer, esse assunto eu acho importantíssimo. A gente tem que conversar muito sobre isso. E aí eu já vou começar te perguntando lá do início da sua educação. Seus pais tiveram três filhos, aliás, muito talentosos para o esporte, né? Como é que foi isso? Em relação ao esporte, você diz? Tudo. Como é que foi Tudo, assim? conta a vida inteira. A vida toda. Vamos lá, desde o começo. O meu pai, ele era extremamente rigoroso na criação. Extremamente rigoroso, rígido na educação dos filhos. Então, lá em casa, assim, não se admitia palavrão. Eu me lembro, se eu discutisse com a minha mãe, minha mãe falou alguma coisa, eu não gostei, se eu falasse, mãe, ele falou, não fale assim com a sua mãe. Então, ele era muito, muito bravo mesmo e exigia educação total, assim, não deixava que os filhos fizessem qualquer tipo de malcriação. Então, meus irmãos tiveram ainda uma educação ainda mais rigorosa, porque até a alimentação era muito mais rígida. Naquela época, meu pai até batia nos meus irmãos, e ele nunca bateu, né? Bateu acho que uma vez, mas eu era muito obediente, então nunca desobedeci, na verdade. Eu sempre fui uma criança muito obediente. Mas era uma criação assim com muita ênfase no respeito, na obediência, na disciplina e na educação, né? Então, eu e meus irmãos, nós fomos criados nessa coisa bem, bem, bem rigorosa mesmo. Que bom, Tadeu. E eu acho boa, assim. Eu acho que talvez tenha sido um pouco demais. Talvez tenha sido... Não precisava ser tanto. Não precisava ser tão bravo assim, né? Meu pai, ele era filho de alemão, então a gente tem essa impressão que o alemão sempre fala... A gente tem essa coisa de achar que o alemão está sempre brigando, dando né? Bronca. Dando bronca, imagina, nada disso. Mas, e meu pai, ele era muito bravo. Então, a gente brincava que até para ele falar para minha mãe assim, Janira, eu te amo, você é muito... Até para falar uma coisa fofinha, ele falava de um jeito assim, meio bravo. Mas era uma criatura maravilhosa, pessoa mais incrível, assim, em termos de retidão de caráter, de honestidade, de exemplo. A pessoa mais incrível que eu conheci. E minha mãe acompanhava meu pai em todos esses pensamentos, né, de criar os filhos dessa forma. Então, acho que eu gosto muito desse tipo de educação, de respeito, de disciplina, de cumprir as regras, mas acho que foi um pouquinho demais, foi muito bravo, assim, sabe? Mas eu tentei, assim, foi tão importante para mim, foi um exemplo tão importante para mim e para os meus irmãos, que eu levei a educação das minhas filhas da mesma forma. Que bom. Eu e minha mulher, nós levamos da mesma forma, com muito rigor, disciplina e não deixando correr solto, não. Eu costumo dizer que, assim, dizer um não e colocar limites pode ser uma forma maior de amor do que você simplesmente deixar fazer tudo. Exatamente. É muito mais fácil deixa eu fazer, que legal. Você ter que contrariar aquelas pessoinhas que você mais ama não é fácil, né? Não. Mas você tem que saber que é importante para o crescimento delas. Mas eu também acho assim que eu fui rigoroso até demais. Eu hoje, se eu tivesse filhos hoje, eu seria um pouquinho mais suave. Mas suas filhas também acham isso? Nunca perguntei para elas. Inclusive, Valentina e Laura, vocês podem até, quando eu chegar em casa, responder. Mas eu nunca perguntei para elas. Mas eu mesmo, eu vejo que em alguns momentos eu fui como meu pai, rigoroso demais, bravo demais. Eu poderia levar a coisa de uma maneira mais suave. Olha, eu tenho certeza que elas vão... Se já não agradecem, elas vão agradecer. Com certeza. E eu tinha começado a te perguntar sobre o esporte. Sim. Porque vocês três, né? Os três irmãos foram esportistas. O Oscar, então, de altíssimo rendimento. Teve alguma influência dos seus pais nessa queda pelo esporte? Total. Imagina, minha mãe é de 1934 e ela jogava vôlei. Não era muito comum jogar vôlei na década de 40, 50. Ainda mais uma mulher. A gente sabe que o machismo no esporte ele vem diminuindo ano após ano, mas quanto mais para trás a gente vai, mais difícil era uma mulher praticar um esporte assim como os homens.
Meu pai era de 29, meu pai nasceu em 29 e ele também jogou vôlei, fazia atletismo, fazia salto em altura. Então o esporte sempre foi presente assim na nossa casa de maneira assim obrigatória. Uhum. Não era uma coisa que vocês querem fazer esporte, não, vocês vão fazer esporte, não tinha questão. E por acaso nós também, a minha família tem uma certa aptidão para o esporte. A gente tem uma certa facilidade. Algumas famílias têm mais para música, mais para arte e tal. A nossa aptidão maior é para o esporte. Então, é mais legal você fazer alguma coisa que você faz bem. Então, meus irmãos fizeram esporte desde cedo, natação, depois o Oscar foi para o basquete. O Felipe talvez seja o mais esportista de todos. Jogou basquete. Ele teria sido um profissional se quisesse, mas ele não quis jogar basquete, quis continuar na Marinha. Ele foi oficial da Marinha, hoje é prático. Uhum. Eu também pratiquei esporte desde sempre, fiz natação, que todo mundo faz, até para aprender a nadar e tal, mas eu era muito ruim na natação. Acho que foi o pior esporte que eu pratiquei foi a natação. E aí joguei vôlei desde pequenininho. Mas era uma coisa dos meus pais mesmo, de praticar esporte desde sempre. Desde Isso sempre. É ótimo, lá em casa também. Antes de ter essa noção de que o esporte faz bem para a criança, né, que deixa a criança com a cabeça ocupada, que ensina coisas boas para a criança, né, em termos de disciplina, de respeitar as regras, de respeitar o adversário, de respeitar os outros, de ser correto. Até a resiliência, tá perdendo, vamos dar a volta por cima. Aprender a perder, que é Isso. importantíssimo. É importantíssimo na vida humana, a gente tem que saber perder. Exato. E seguir em frente. Então, meus pais, não sei se eles tinham isso na cabeça ou se foi naturalmente que eles levaram os filhos para o esporte. E a gente levou adiante também. Né? Tanto o Oscar quanto o Felipe, quanto eu, a gente também passou isso adiante. E lá em casa também foi assim. Eles colocaram minha irmã e eu para jogar tênis desde cedo. Uma gostava, a outra não gostava. Não tem problema, as duas tinham que fazer Qual a que aula. gostava? Era você? Era eu. Eu adoro esporte. Mas assim... Uma pena que não nos botaram no golfe desde cedo, André. Exatamente. Esse que foi o problema. Olha como eu agradeceria. Né? Exatamente. Agradeceria, meu swing seria tão bonito. E Você anda apaixonado pelo golfe. Há 8 anos. Vai fazer 9 anos ano que vem que eu sou apaixonado pelo golfe. E olha, gente, ele começou há 8 anos, quase 9, mas assim, do zero, né, Tadeu? Do zero, nunca tinha Ele é um grande jogador hoje em dia, tá lá nas grande alturas. Amiga, né? Sempre tá lá ele nos primeiros lugares, impressionante. É um Mas vício, né? Muito sabe bom. que na minha família tinha assim muita cobrança na hora dos torneios. Então, assim, porque perdeu, não se mexeu na quadra, Mesmo? você podia ganhar dessa pessoa, vamos ver agora, mais aula para você na próxima ganhar. Tinha isso no seu caso? Lá em casa era o contrário. Poxa. Inclusive, o meu pai, ele queria que eu praticasse esse esporte como saúde, como uma forma de ocupar o tempo, como eu acabei de falar aqui, uma coisa boa para criança, para adolescente. Mas ele não queria que eu fosse profissional. Eu é que tinha esse sonho de ser um atleta importante como o meu irmão Oscar. Mas eu tive que bater de frente com meu pai e com a minha mãe, porque eles não queriam. Eles sempre falavam assim, o que aconteceu com o Oscar é uma coisa muito rara, isso não, é muito difícil acontecer de novo, ainda mais na mesma família. E, de fato, eles tinham razão. Mas eu tinha que arriscar. Eu tinha esse sonho e quis tentar esse sonho. Mas eles não. Eles, de fato, na verdade, eles não queriam que eu praticasse esporte assim, profissionalmente, e nunca se preocuparam com resultados. Eu acho que isso é bom. Isso é uma coisa que ótimo. Eu tentei levar para as minhas filhas também. Essa cobrança pesa, né? E quantas pessoas a gente conhece assim que os pais ficaram muito em cima e aí poderiam ou criar campeões ou crianças traumatizadas com o esporte. Quantas histórias? No tênis é muito comum isso, né? O pai fica muito em cima. Muito. E aí ou cria uma Serena Williams ou uma Venus Williams, e é maravilhoso. O André Agassi é maravilhoso, os pais ali em cima. E esse resultado é maravilhoso, mas eu acho que para cada Serena Williams deve ter assim 1000 crianças que... Muito sofrimento, nem ver um raquete na vida. Trauma, né? Acho que a coisa tem que ser mais light. Eu acho que eu fui até light demais com as minhas. Aí, depois que a obra está pronta, a gente avalia a obra. Será que ficou boa? Não ficou? Com as minhas filhas, eu acho que eu fui light até demais nesse aspecto. Porque a Valentina não gosta de esporte. É uma chimite assim que saiu diferente. É super talentosa para arte, para música, assim, é incrível. Mas ela não gosta e não leva jeito para esporte. Tá tudo bem.
A Laura é super atleta. Ela, desde pequenininha, era musculosinha, assim. Hoje em dia, você olha para ela, nem malha direito, e você olha no ombro dela, tem aquela veia cortando o ombro, assim, de menina sarada e tal. Engraçado isso. E uma coisa natural dela, né? Sempre foi muito atlética, e habilidosa para as coisas. Aí eu quis que ela jogasse tênis, ela entrou, daqui a pouco não queria mais, porque ela queria se concentrar nos estudos, não queria perder o tempo de estudar para ir para a escola, não gostava da competição ali, daquela coisa muito tensa de competir. Engraçado, eu adoro essa coisa de competir. Então, eu não forcei a barra. Certo. Devia ter forçado. Não. Porque ela, não sei, porque assim, ela talvez precisasse de um empurrãozinho para passar esse primeiro desconforto e seguir. Mas eu fui o contrário desses exemplos todos que a gente tem de pessoas que forçam demais a barra. Talvez eu tenha forçado de menos a barra. Faz o que você quiser e tá tudo bem. Eu devia ter dado uma forçadinha. Também os tempos mudaram, então elas provavelmente queriam um pouco de autonomia, enfim, elas decidirem por si mesmas. É verdade. Talvez isso. Agora, não quero falar mal dos meus pais, não, hein? Tive uma ótima criação, ó. Minha mãe, que assiste muito aqui esse nosso canal. Mas cobrava o resultado lá da... Cobrava. Os dois se reuniam lá para ver o que houve. Não se Por esforçou que direito? ela não jogou bem? Não, o meu irmão, o Felipe, ele participou muito. É a pessoa mais importante na carreira do Bruno, meu sobrinho, campeão olímpico, campeão mundial, fenômeno do vôlei de praia. Sim. Melhor do mundo 2 vezes, um fenômeno, é um orgulho ter o Bruno na família. E ele participou muito ativamente do Bruno, da carreira do Bruno. Desde criancinha, assim, 6 anos de idade, aquele toquinho de gente ia jogar vôlei com a gente tinha que jogar com ele. Acho que foi ali que ele aprendeu a jogar com os caras grandes, e o Felipe cobrava dele muito, desde pequenininho, para jogar. Vem, vamos, não vai fazer, vamos jogar e tal. Então, assim, é difícil saber. Deu super certo. Deu certo. É difícil saber qual é a dose, medida né? certa. Exatamente. E talvez não exista uma medida certa. Não, depende de cada família, de cada personalidade dos filhos. A gente também. nunca sabe se a pessoa foi bem sucedida no esporte por causa da criação ou apesar da criação. Né? Ou se ela deixou de fazer o esporte por causa dos pais ou apesar. Então, é difícil saber. Aí, Tadeu, depois, bom, você teve essa fase mais esportiva, mas depois você seguiu uma carreira profissional, jornalismo, no qual você brilhou também. Obrigado. O que te fez se inclinar por essa área? O acaso. Na verdade, assim, eu só tinha na cabeça que eu queria ser um atleta de alto nível. Eu queria ser um ídolo do esporte. Quando o meu sonho foi por água abaixo, eu tinha que fazer outra coisa. Eu morava na casa dos meus pais, já estava ali para fazer 18 anos, que com 17 anos eu fui para a seleção brasileira e fui cortado, a seleção infanto-juvenil. Falei, puxa vida, Oscar com 15 anos estava na seleção adulta. Eu com 17 estou na seleção infanto-juvenil, que é até 17 anos, e fui cortado. Falei, não estou no nível que eu queria um nível mais alto, abandonei. Que eu acho que foi um erro também. Você tem que jogar para se divertir, você tem que jogar para viver as experiências do esporte, e eu tinha na cabeça uma coisa muito equivocada, que era ou tudo ou nada. Ou eu vou ser o Oscar do vôlei, ou então não vale a pena. Isso é um erro absurdo que eu cometi na minha vida. Então, quando eu desisti, quando eu fui para essa seleção e fui cortado, eu falei, agora eu tenho que dar uma satisfação em casa, né? Eu moro com meus pais, estou aqui com 17 anos, o Felipe saiu de casa com 14, o Oscar saiu de casa com 15, e eu estou com 17, ainda estou aqui e estou sem rumo. Tem que pelo menos passar no vestibular. E aí fui fazer vestibular, mas sem saber o que ia fazer da vida, porque eu nunca tinha pensado em fazer outra coisa além de ser esportista. Então eu fiz um vestibular para comunicação, na outra faculdade eu fiz para educação física, na outra para direito, na outra para informática, e comunicação social foi logo o primeiro que eu passei. Mas passei pensando em fazer publicidade. Aí, no meio do curso, fiz um estágio numa agência de publicidade, achando que ia fazer autos comerciais. Na verdade, eu fazia uma tirinha do jornal, assim, desse tamanho, assim. Só podia inverter o preto pelo branco, branco pelo preto, uma coisinha simples. Que era a realidade de quem estava começando ali e tal. Aí não gostei, imagina. Não gostei, bom, eu vou fazer jornalismo então, mas foi por acaso. Eu achava legal o jornalismo, vou fazer jornalismo. E aí fiz o jornalismo, mas eu fui me apaixonar mesmo pelo jornalismo, fazendo jornalismo, já empregado, já trabalhando. Ali que eu fui descobrir as maravilhas do jornalismo e fui chegar ao nível máximo de paixão pelo jornalismo hoje, assim, nos últimos anos, né?
com o passar do tempo e com a percepção que a gente tem da sociedade, eu fui ficando cada vez mais apaixonado pelo jornalismo. É o nível máximo de paixão, mas também o nível máximo de status lá, né? Você é apresentador, você passou pelo Fantástico, Sim. e não só apresentando, criando quadros também. Hoje está no BBB, enfim, que todo mundo adora. E como é que foi essa carreira, assim? Como é que você... Porque, assim, todo mundo quer, eu não vou dizer todo mundo, mas muita gente gostaria de ser apresentador, de chegar lá no topo, de estar atrás de uma bancada num jornal também, etc. Como é que você conseguiu? De novo, eu atribuo muito da vida de qualquer pessoa ao acaso. Toda pessoa muito bem sucedida. Ele, né, gente? É super mas é verdade, assim, eu falo isso para mim e para todo mundo. As coisas têm que dar muito certo para a pessoa chegar a um nível assim, alto de desempenho, de sucesso em qualquer carreira. E eu falo isso não para falar assim, deixa rolar e a sorte vai te levar. É o contrário disso. A gente faz a nossa parte. Tem que se dedicar muito, tem que fazer de tudo. Mas muitas pessoas que se dedicam muito e fazem de tudo pela profissão que elas abraçam, não vão ter tanto sucesso. Sim. E às vezes não é por nada, não é nem por falta de talento ou de esforço, é porque as coisas não deram certo. Não abriram a porta para ela no momento certo, não foi descoberta no momento certo, as coisas não deram certo. Acontece. Entendeu? Então eu falo isso, em vez de ser para, relaxa, nem se preocupa, não, ao contrário, se preocupa, mas se você fez a sua parte, nem sempre é culpa sua que as coisas não deram certo. Mas quando eu me formei no jornalismo, o que eu queria era um emprego no começo da carreira, né? Eu queria era pagar minhas contas, eu queria ter minha independência e tal. E aí eu fiz um estágio na TV Nacional, lá em Brasília. Uhum. E aí meu primeiro emprego como jornalista formado foi na Globo, lá em Brasília, fazer o DFTV. E aí as coisas foram acontecendo. Eu sempre me interessei muito. Desde a faculdade, quando eu falei assim, vou ser um jornalista, então eu falei, então vou ser um jornalista bom, porque eu quero ser o melhor. Bem-sucedido. Aí já não tinha mais essa coisa. Esse pensamento eu tive que trabalhar muito na análise, assim, de não é necessário ser o melhor para ser feliz. Se autoexigir tanto também, se cobrar. Porque senão você se condena à frustração. Isso Imagina, aí. só vale se for o melhor. Então, se você for o segundo melhor, você vai ser frustrado na vida. Isso é horrível para qualquer jovem, para qualquer pessoa. Você tem que fazer o seu melhor e acreditar naquilo e ser feliz com aquilo. Então, eu tinha ainda um pouquinho a cabeça meio atrapalhada, assim, que eu sei, tal, aquilo melhor do mundo, tal, mas eu já estava numa... Como não era o meu sonho, aquilo foi mais fácil para mim. Então, eu queria me desenvolver, aprender a fazer as coisas, aprender a fazer reportagem cada vez melhor, aprender com as pessoas mais experientes, com os profissionais mais tarimbados e tal. Então, quando eu entrei na televisão, eu fui me esforçando cada vez mais, aprendendo a fazer, me dedicando muito. E as coisas foram acontecendo. Naturalmente, eu fui para o esporte, porque eu tinha mais conhecimento de esporte, é muito mais fácil falar daquilo que a gente tem mais conhecimento. O pessoal do Rio de Janeiro me viu, gostou das coisas que eu fazia, me trouxe aqui para o Rio, para ser repórter do esporte aqui. Uhum. Aos poucos, eu fui fazendo reportagens que começaram a chamar mais atenção. Pedi uma oportunidade para ser apresentador, me deram, que eu achava que eu levava mais jeito para a parte de estúdio ali. E aí fui fazendo as coisas e sempre assim, André, com dedicação máxima. Porque as pessoas podem achar que é uma pessoa que tem talento, ou que é divertida, que é legal, que não sei o quê. Mas o suor por trás disso é muito grande. Então, eu perdi as contas de quantas vezes eu virei à noite editando uma reportagem só porque eu queria que aquela reportagem fosse mais bem feita. Não é porque, imagina, eu ia ganhar uma hora extra, nada disso. É porque eu queria que fosse mais bem feita. Então, eu fui caprichando, as reportagens foram chamando a atenção, eu virei apresentador de um programa, de outro programa, e aquilo foi chamando a atenção. E aí, o grande momento da minha carreira de jornalista foi quando me chamaram para fazer os gols do Fantástico. Porque o Fantástico queria uma coisa nova, precisava de uma coisa mais moderna, e eu fazia uma coisa que era muito diferente no Globo Esporte, no Bom Dia Brasil, eu era apresentador do Bom Dia Brasil, e fazia coisas assim para o Globo Esporte, para o Esporte Espetacular e tal. Então, por fazer essa coisa diferente, o pessoal do Fantástico acreditou que eu poderia fazer uma coisa ainda mais ousada para o Fantástico. E aí me levaram para o Fantástico, e as coisas foram acontecendo. Assim, oportunidades são dadas, a gente pega a oportunidade e faz o melhor possível com elas. E assim aconteceu. Aí fui para o Fantástico como apresentador do esporte, depois virei apresentador do programa,
E aí foram 14 anos de Fantástico. Não, e os gols eram muito engraçados, a sua apresentação adoro. maravilhosa. Obrigado. Até quem não gostava de futebol ia lá, pô, eu quero ver o que deu. Os cavalinhos. A ideia era exatamente essa, Andréa, de atrair as pessoas que não gostam do futebol. Entendi. Porque o cara que gosta de futebol já vai ver. Mas o público do Fantástico, especificamente, é um público muito variado e tem ali pessoas que não curtem o futebol. E a gente queria atrair todo mundo. Uhum. E com a evolução com a evolução do... Como é que se fala? Com a evolução da tecnologia, aqueles gols que as pessoas só viam no Fantástico, imagina, depois de um tempo, quando chegava um Fantástico, você já tinha visto os gols na internet, na TV a cabo, na própria transmissão da Globo, a gente já mostrava os gols dos outros jogos. Então a gente precisava ter uma coisa a mais. E aí foi isso que a gente levou, uma coisa a mais, uma brincadeira, uma coisa mais curiosa, que atrai também quem não está interessado só no Quem futebol. fez 3 pede a música. Essa foi a melhor ideia que eu já tive na vida, sabia? Isso aí até hoje as pessoas falam. Isso O tempo todo. E o legal é que isso saiu da televisão, saiu do esporte, saiu do futebol. Foi. E passou para ver. Você sabe, fez 3 berros seguidos. Ah, exatamente. Eu vou pedir música no Fantástico. Né? Caí em 3 bancas. Caí em 3 bancas, vou pedir música no Fantástico. Mas para qualquer coisa, fulano foi preso 3 vezes, vai pedir música no Fantástico. Então, essa para mim é a melhor ideia que eu tive na vida. Que legal. Porque é uma coisa super simples que se tornou parte da cultura ali, do folclore, né? Do esporte e do país mesmo. E hoje, como profissional, você estuda muito? Como é que é a sua rotina assim, de atualização para a sua carreira? Bom, é um estudo um pouco diferente, porque não tem muito, como é que se diz, um estudo Novas sobre o BBB. teorias. Não, eu digo que assim, não tem muitas novas teorias sobre como se apresenta e tal, tem muito de criação pessoal também. Tem, mas tem muito assim de observar os outros. Uhum. Né? Então, quando eu fui para o BBB, eu falei, bom, é uma coisa nova, deixa eu falar com quem faz esse negócio. Então, eu liguei para o Thiago Leifert, eu conversei com ele, a gente trocou ideia sobre como ele fazia certas coisas técnicas mesmo, sabe? Até de o que está anotado aqui na fichinha, como é que é a questão do áudio, coisas técnicas e coisas mais aparentes também. Então, eu conversei com ele sobre como fazer isso, como fazer aquilo e tal. Você estava preocupado no início se ia dar certo, enfim, porque um reality exige de você meio que um improviso mesmo. Total. Né? E é uma função muito diferente do que eu fazia no Fantástico. Não, e tem dar bronca, às vezes. Tem que falar exatamente. Ser bem-humorado em outras. Você faz parte do reality. Demais. Eu sou a única pessoa que os participantes, que os contato moradores da casa têm contato no mundo, sou eu, né? É uma função de muita responsabilidade, então eu estava muito focado, muito assim concentrado naquilo e, de novo, como todas as coisas que vêm para as minhas mãos, eu vou dar meu sangue por isso aqui. E foi isso que eu fiz assim desde o começo, me entreguei de corpo e alma para fazer aquilo, para primeiro dominar mesmo, porque nos primeiros dias que eu fui fazendo, eu fui vendo, caramba, isso aqui é assim, isso aqui que funciona. Quando eu falo, tem um delay aqui, tem umas coisinhas que eu tinha que afinar. Então, os primeiros dias, sem dúvida, foram os mais difíceis. Uhum. Que eu estava ali ainda, né, entendendo como é que funcionava tudo aquilo. Então, foi um grande aprendizado, sobretudo nos primeiros dias. E continua sendo, né? Porque as coisas que são... tudo novo, o tempo inteiro, não tem roteiro. É imponderável, né? Exato. Tem roteiro, na verdade, né? Tem bastante coisa roteirizada, mas a reação de cada uma das pessoas... Mas é em cima do que aconteceu a cada dia, não Exato. tem como prever. E a gente joga uma coisa para eles, são 20 pessoas ali, pensando cada uma com a sua cabeça, pode vir qualquer coisa para o lado de cá. Mas é um desafio maravilhoso, é bom demais. Aí. Imagina, é a gincana mais importante do mundo. E eu sou o cara que organiza a gincana. É bom demais. Tadeu, muita gente se surpreende quando eu falo que eu assisto o BBB. Poxa, você é uma educadora, assiste isso. Eu falo, gente, eu acho o BBB, por certo lado, altamente educativo, entre aspas. Porque ele traz algumas pautas que são importantíssimas para a sociedade e ele traz de uma maneira real, ou seja, como aquela pauta é conversada em casa, na escola, na universidade, no trabalho. Não é uma pauta que é trazida, por exemplo, por um doutor universitário numa palestra. Então, você teve, por exemplo, no BBB do ano anterior, todo aquele discurso sobre racismo,
sobre o empoderamento feminino, e essas coisas vinham assim muito in natura, digamos, né? É a ideia como ela é. Você não acha que esse é um lado fantástico do BBB também, de trazer a reflexão da sociedade em cima dessas coisas? Eu acho. E acrescentando por que você assiste ao BBB, bom, primeiro para ver o Tadeu, né? Primeiro para ver o Tadeu, mas tem muita... Claro, lógico. E muito mais coisas. Eu brincava quando me perguntavam por que eu vi o BBB. Eu vi o BBB primeiro para ver o Bial, né, lá quando começou o BBB, que é um gênio da televisão, um craque, é uma referência enorme na minha carreira. Então, e o Bial no BBB assim, brilhou incrivelmente. Então, eu via para ver o Bial, para ver as edições, os VTzinhos que eram feitos no BBB eram maravilhosos, eu me divertia demais. E para ver as situações entre as pessoas. Eu achava incrível as questões. Como as pessoas reagem, você vê a personalidade de cada um, aquele que é mais desse jeito, aquele que é mais do outro jeito e tal. E além disso tudo, tem isso que você falou, todas as questões que estão presentes na sociedade estão presentes no BBB também. E ali elas são tratadas de maneira natural e acho que é uma boa janela para a sociedade olhar o horizonte. Sim. Eu acho que a televisão, a TV Globo, tem um papel muito importante em diversas questões de combater preconceitos e de fazer a sociedade ser uma sociedade melhor. Mostrando coisas, quebrando barreiras e fazendo com que as pessoas entendam melhor sobre diversos assuntos que muitas vezes são tabus, muitas vezes são mal compreendidos. E quando você entende aquilo, você se torna menos preconceituoso. Olha, quantos tabus foram rompidos graças a novelas, por exemplo. Não é? A gente adorava os personagens começam a fazer certas coisas, a gente começa a achar muito mais natural. A novela é entretenimento, mas ela tem uma função social incrível. Cultural. Porque, de novo, é o que você falou. Se chegar um doutor e falar assim, gente, a gente hoje eu queria dizer que é importante vocês fazerem isso. Isso é uma coisa, e é legal também. Agora, outra coisa é a novela que você absorve de maneira totalmente lúdica, digamos assim. Você está ali curtindo o negócio. E se envolve emocionalmente com as histórias. Se envolve totalmente com as histórias, assim como se envolve com os personagens do BBB. Exato. E, de repente, todas aquelas questões elas vão sendo absorvidas. E pode ter certeza que a nossa sociedade é um processo muito lento, mas eu tenho confiança que é um processo também inexorável de evolução do ser humano. Se você olhar a sociedade para trás, você vai ver que qualquer momento para trás a sociedade era mais preconceituosa. Hoje ainda tem muito preconceito, muito. Ainda está longe de ser o ideal. Mas 20 anos atrás era pior, 40 anos atrás era pior. E com certeza 20 anos para frente vai ser melhor, 40 anos para frente vai ser melhor. Tomara. O Obama tem uma frase ótima, que eu não vou saber repetir aqui, ipsis literis, mas ele fala alguma coisa tipo assim, se você tivesse que escolher um período para nascer, não pudesse escolher gênero, orientação sexual, religião, nacionalidade, classe social, nada disso, só pudesse escolher em que período você ia nascer, você escolheria hoje. Porque a chance de você ser feliz hoje é muito maior do que em qualquer momento do passado. Então, hoje em dia, a gente tem problema com racismo, é horrível. Mas era pior 30 anos atrás, era pior 60 anos atrás, era muito pior 200 anos atrás, e vai ser melhor daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. A gente é que fica com ansiedade, que quer que mude logo, mas realmente a história não é. Porque o processo é lento. Assim. É lento. E eu tenho certeza disso, em todas as questões, André. Homofobia é horrível hoje. Pessoas morrem por homofobia hoje. Mas era muito pior 50 anos atrás, era muito pior 100 anos atrás, e vai ser melhor daqui a 20 anos, vai ser melhor daqui a 40 anos. Imagina, a nossa geração, a gente cresceu achando que o homossexual era uma coisa... Ser homossexual era uma coisa negativa. Imagina, doença, imagina. Um dia desses, a própria Organização Mundial de Saúde tinha esse equívoco. Impressionante. E aí, de novo, é uma evolução lenta, mas as coisas vão entrando nos seus lugares. E eu tenho certeza que daqui a 200, 300 anos, o ser humano vai olhar para a gente aqui e falar, caramba, olha como as pessoas viviam, olha o nível de preconceito que existia. Mas a gente está nessa evolução, eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o ser humano está evoluindo. Você falando, eu até acredito. Não, mas é só você comparar, André. Não, eu também acho, com certeza. Vai no campo de futebol. A gente ia para o campo de futebol e falava, fulano... Isso. E lançavam um xingamento homofóbico. É. Hoje em dia,
Ainda tem isso. Tem. Mas, por exemplo, na Tem televisão... muito fora do Brasil. Horrível. Mas antes tinha e ninguém nem ligava. Não ligava. Hoje em dia já se liga e já tem menos. Então, assim, eu, por exemplo, na televisão, se tivesse qualquer coisa, qualquer xingamento homofóbico, eu já não aceitava mais, eu já criticava aquela torcida que fez isso. Racismo, nem pensar, imagina, não se tolera mais isso. Então, antigamente acontecia, ninguém ligava, hoje em dia acontece ainda, infelizmente, e as pessoas já ficam indignadas, e no futuro isso não vai mais acontecer. Eu tenho certeza disso, porque a evolução é essa. É isso aí. Agora vamos chegar na etapa em que você se torna pai. Você não foi só filho criado rigidamente, você já falou que também foi um pai muito exigente, né? Vamos ver o que as meninas respondem depois, quando você chegar em casa. E aí, como é que você foi, assim, como participação do pai? Eu insisto muito nisso, que não pode ficar tudo em cima da mãe, né? A mãe que acompanha a vida escolar, a mãe que leva e traz na escola. Quando tem reunião de pais, só a mãe que vai porque o pai não pode faltar. Como é que foi a sua participação como pai? A gente tinha uma divisão bem clara lá em casa, entre mim e Ana Cristina. Não foi feita por mim, não me chame de machista, nós decidimos juntos. Uhum. Como eu trabalhava muito e ela abriu mão da carreira de advogada para ser mãe, ela escolheu isso. Ela falou, eu quero ficar com as minhas filhas, na verdade eu não sabia que iam ser filhas, né? Uhum. Eu quero ficar com nossos filhos o tempo inteiro. A gente não queria ter babagem, não queria ter enfermeira. Então, a Ana Cristina quis assumir isso para ela. E ela é uma super mãe. É daquelas que põe os patinhos debaixo da asa, assim, e sabe, e protege, e cuida e tal. Então, assim, a divisão era... a Ana Cristina assumiu muito dessa parte em casa. Uhum. Assim, de trocar fralda, de acordar de madrugada, até porque o meu sono é pesadíssimo. Então, e a Ana Cristina... Aconteceu uma vez que a Valentina já era maior, ela foi dormir do meu lado e a Ana Cristina foi ficar com a Laura no outro quarto. A Valentina começou a chorar do meu lado e a Ana Cristina teve que socorrê-la porque eu não acordei. Que absurdo, né? Eu podia ter ajudado mais. Mas foi um combinado entre a gente. Sabe que tem pais que nessa hora a mãe fala, hoje é você. Aí ele responde, mãe tem só uma. Mas assim, então foi um combinado nosso para as funções mesmo, né? Eu tinha que acordar cedo no dia seguinte para ir trabalhar e tal. Se ela tivesse trabalhando também, a gente ia ter que dar um jeito. Eu ia ter que acordar e ia ter que dividir. Mas a gente fez essa divisão e foi bem, a gente gostou muito. Agora, reunião dos pais na escola, sempre fui junto com a Ana Cristina. Ah, que legal isso, Tadeu, muito bom. E sempre tomamos todas as decisões juntos. Pois é, porque eu ia falar isso, participar não é só vai trocar fralda, quando chorou e tal. Mas, assim, participar é também olhar o dever, acompanhar a vida escolar propriamente. Você chegou a fazer isso? Não. Não porque... Péssimo exemplo, desculpa, gente, desculpa. Mas eu não tenho essa... habilidade? Não, eu nunca estudei assim, de para caramba, estudar para caramba. Eu tinha muita facilidade na escola. Então, minha mãe nunca sentou para estudar comigo. Porque eu ia para a escola e aprendia as coisas e tirava nota boa na escola. Minha mãe nunca... Então, eu falei, deixa ela estudar, deixa ela se virar. E a Ana Cristina já tinha uma vivência diferente, de parar, a mãe chegar junto, estudar. Então, ela assumiu essa parte também. Que vergonha, gente. Parece que eu não fiz nada. Mas eu sempre fui muito presente na questão dos valores e da educação e de cobrar, de novo, aquela coisa da rigidez, de ensinar o que é certo, de ensinar o que é errado, de ser honesto, de ser correto, de ter respeito pelas pessoas. Isso sempre tive muito presente. E eu e a Ana Cristina, a gente tinha uma coisa que a gente combinou, que nem sei se está certo, se está errado, porque a gente combinou da nossa cabeça. A gente falou assim, a gente tem que estar junto sempre. Nossas filhas não podem nunca ver que, imagina, faça isso. E eu falo, não precisa fazer. Não. Mas isso acontece demais, Tadeu, demais. De um discordar do outro? Sim. A mãe que não deixa e vai para o pai. Deixa. Poxa, deixa aí, eu já liberei. Não, a gente nunca discordou. Então, isso é importantíssimo. As meninas até reclamam que a gente fica muito um time dos pais contra o time das filhas, mas não é pelo bem delas. A gente sempre optou não, a gente sempre teve isso muito forte na cabeça de não entrar em choque. Então, às vezes, a Ana Cristina falava alguma coisa assim, desculpa, começa a falar mais,
Começa a ver um... Corta isso aqui, hein? Arrotinho, não deixa rolar. Então podia ter uma situação assim. A Ana Cristina falou, nossa, Valentina, você manchou esse copo, que coisa horrorosa que você... E dá uma bronca nela porque ela manchou o copo. Aí eu olhei aquela cena e falei assim, que absurdo brigar por causa de uma bobagem dessa. Não tinha nada que brigar por causa disso. Eu ficava calado. Se a Valentina viesse chorar ou reclamar comigo, eu falava assim, sua mãe já falou com você. Obedeça o que sua mãe falou. E aí depois, longe das meninas, eu ia conversar com a Ana Cristina. Mozão, não precisava brigar com ela assim. Perfeito. Então nós sempre tivemos isso muito forte na cabeça. A gente nunca entrou em choque. Mesmo que um discordasse do outro, um assumia a bronca do outro, um ficava do lado do outro, e aí quando tivéssemos só nós dois, a gente debatia e aí tentava fazer o outro mudar de opinião. É o ideal, exatamente. Eu acho que é bom esse negócio. A gente optou por isso. Mas... Tá vendo, gente? Ele participou. Não, participei muito, e participei muito da coisa do afeto também. Sim, o principal é dar tempo para o seu filho, né? Eu sempre falo, não é presente, Dia das Crianças. Pode dar um presente no Dia das Crianças, mas os outros dias dá o seu tempo, dá a sua atenção. Não, inclusive, o afeto, assim, eu sempre fui muito grudado nas meninas, de chegar e ficar rolando, abraçado, e morder, e aquela coisa toda, e brincar muito mesmo. Tanto, teve uma vez que a gente estava voltando de uma viagem, da Europa, eu acho, uma viagem longa, assim, um voo longo. Aí, quem vai sentar do lado do papai? Porque as duas eram pequenininhas, tinha que ir um do lado do meu lado, outro do lado. E as duas falaram, porque eu era, imagina, eu sou o divertido, né? Vamos brincar, vamos fazer não sei o quê, não sei o quê. A Cristina ficou, eu que fico fazendo tudo por vocês, eu que fico arrumando tudo, e vocês querem... Aí teve uma briga feia lá. Mas aí cada uma foi de um lado e tal, e a gente acertou. Porque eu sempre fui muito, muito, muito dedicado a essa parte afetiva, de estar muito próximo delas. De novo, eu não passava o dia em casa, a Ana Cristina que passava o dia em casa, estava muito mais presente, e até porque por isso que ela reclamava, eu estou lá o tempo todo com vocês, seu pai só chega para brincar. Não era assim também, né? Mas eu sempre cobrava muito, mas eu sempre fiz questão de, quando chegar em casa, estar sempre muito colado com as duas. Que bom. E a gente acabou de falar de preconceito, de, enfim, homofobia, e você viveu um caso desses recentemente com a Valentina, né? E foi muito comentado na mídia a maneira tão legal, tão amorosa, tão cabeça aberta com que você lidou com essa questão dela vir te falar, né, sobre a vida delas, como ela queria encarar a vida daí para frente. Como é que foi isso, Tadeu? Conta um pouco. André, é até decepcionante o que eu tenho a dizer, porque não foi nada. Assim, a Valentina falou, eu sou queer, eu me identifico como queer. Tá bom, o que tem para almoço hoje? Me passa o prato de batata frita. Por que a gente tem que se importar com a orientação sexual dos outros? Perfeito. Daqui a 200 anos as pessoas vão olhar para a gente e falar assim, meu Deus, tinha gente que se incomodava com casamento gay. Me diz uma razão para que as pessoas não queiram que dois homens gays se relacionem. Um motivo para que os homens gays não se relacionem. Um motivo para que duas mulheres lésbicas não tenham relacionamento. Um motivo. Qual é o motivo? O que está errado nisso? Não tem nada de errado. Se amam, respeitam um ao outro, não fazem mal para a vida de ninguém. Imagina... Eu sou muito mais você condenar um assassino, um estuprador, um corrupto. Ou um homem que tem um relacionamento heterossexual com a mulher e trai a mulher o tempo inteiro. Agora, isso ninguém fala, isso aí tudo bem. Pois é. Assim, por quê que a gente está se importando com isso? Isso é só uma loucura, gente. A gente está se importando com a orientação sexual dos outros, mas você é gay ou não é gay, você é lésbico ou não é lésbico, você é bi. O problema é seu. Isso não me diz respeito. Mas você sabe o quanto a sua postura ajudou tanta gente, que bom, tantos filhos como pais, que não sabem como lidar com isso, né? A melhor forma de lidar com isso, eu vou dar a regra agora, é vida normal. Não tem nada para fazer. Assim, eu não fui falar nada para a Valentina, estou do seu lado. Não falei nada disso. Ela sabe que eu estou do lado dela. Assim. Aliás, que isso não é nenhuma questão.
Isso não é uma questão. E é incondicional você estar do lado dela, enfim. Mas Não tem, mas não estou é nem, com isso, estou, se você imagina, fizer aquilo. imagina, É incondicional, amor de pai, amor mas assim, de mãe. mas não é nem por isso, assim, André. A única coisa que eu não gostei quando a Valentina declarou, né, que se identificava como queer e tal, é que alguém poderia vir falar assim: o Tadeu defende essas causas porque a filha dele é. Não, eu sempre defendo. Aliás, sempre não. Eu fui preconceituoso, né? Como todos nós fomos preconceituosos há 30 anos. Porque era a formação da época, a cultura exatamente. da época, até programas de TV que você vê de era diferente. décadas anteriores. Nossa, de tem novo, coisas que você jamais veicularia hoje. Se zombava do homossexual como se fosse uma coisa menor, como se fosse um defeito. E depois isso foi, ainda bem, foi sumindo da sociedade. Então, assim, mas há muito tempo, talvez por trabalhar no Fantástico, que é um programa super de vanguarda, super onde o conhecimento está acima de tudo, a minha cabeça mudou totalmente em relação a isso. Aliás, já tinha mudado antes disso, mas foi mudando, até chegar ao ponto que é hoje, que é o seguinte: não tem por que você estar preocupado com uma coisa dessas. Não tem por que você ter um preconceito com a pessoa pela orientação sexual dela. Isso é uma loucura. Então, o que me chateia é quando alguém pode falar: o Tadeu passou a fazer isso por causa da... Não. Não. Eu sempre pensei isso, e por acaso a Valentina se identifica dessa forma. Mas imagina, isso simplesmente não é uma questão lá em casa. Não é uma questão mesmo. Que bom, maravilha. Mas isso tudo, sabe o que é, André? É questão de conhecimento. Eu acho que o preconceito, e todas as formas de preconceito, são por falta de informação, por falta de conhecimento. Quanto mais conhecimento chegar para as pessoas, menos preconceituosas elas vão ser. Eu tenho certeza disso. Então, se você estudar estatisticamente as sociedades, quanto maior o nível a de ignorância, educação, né? Você vê pela educação. Quanto maior o nível de pessoas com segundo, com terceiro grau, menor o preconceito. Isso pega qualquer estatística, você vai ver. Então, quanto mais vai subindo a educação, quanto mais o ser humano vai absorvendo conhecimento, menos ele vai sendo preconceituoso. Isso aí, exatamente. E, Tadeu, está com novos projetos? Como é que está a sua vida daqui para frente? Bom, BBB sendo preparado? Isso, o pessoal já está fazendo seletiva, já está num momento super importante do BBB, que é das seletivas e tal, e eu embarco mesmo no começo do ano, quando eu já pego os selecionados e vou estudar ali, vou conhecer cada um deles, decorar os nomes de todos, né? Imagina, eu sou péssimo de nome, eu sou péssimo de memória, as pessoas me falam uma coisa e eu esqueço. Então, e eles ainda ficam assim: não falou comigo, Tadeu. Imagina, caramba, todo mundo super carente ali naquela situação. Imagina, uma situação de super exposição, muita tensão, fica todo mundo super carente. Mas eu tenho problema com memória mesmo. Às vezes eu apresento a minha mulher para as pessoas 3, 4, 5 vezes, e ela na fala assim: mozão, você já me apresentou essa pessoa várias vezes, eu esqueço. E aí ali, nunca errei o nome de ninguém, mas um dia vai acontecer. Porque, às vezes, né, você pensa, imagina, são 20 pessoas que você nunca viu na vida e, de repente, pá, você tem que conhecer intimamente aquelas pessoas. É verdade isso que vocês... Não sei, eu já li que vocês vivem 24 horas o BBB. Eu vivo. Eu vivo. Porque é o seguinte... É tipo um internato, digamos. É porque é o seguinte, eu fico acompanhando 24 horas porque tem coisas que podem não ir para a edição, podem não ser... podem não entrar nos comentários das redes sociais, porque hoje em dia as redes sociais estão atentas e destacam tudo que tem, né? Alguma coisa que acontece ali sempre ganha um destaque nas redes sociais. Então, uma conversa entre você e fulano pode ser uma coisa interessante para eu bater um papo. E eles ficam assim, discurso. Você ouviu isso? Então, por exemplo, no BBB 22, o Lucas falou de madrugada lá com não sei se com Eslo, que ele gostava mais de chamar de Bissoli, que é o sobrenome dele, que todo mundo chamava ele de Bissoli. Eu falei, gente, por que a gente está chamando de Lucas? Vou chamar de Bissoli. E passei a chamá-lo de Bissoli. Então, assim, tem coisinhas que podem... alguém falou alguma coisa para outra pessoa, o Arthur, por exemplo, que foi campeão do 22, ele falou várias coisas para as pessoas com que ele estava, para os amigos ali dentro da casa, que não foram relevantes dentro da edição, não foram relevantes ali no dia, mas que para o discurso final dele foram muito relevantes.
Aquilo ali Sim. era muito forte e eu usei aquilo para botar no discurso. Aliás, o seu discurso é muito legal. É você que escreve? Sim, sim, sim. Porque assim, o seu discurso é justamente a resposta ao cancelamento, dizendo, bom, a partir de agora zerou, vida normal. Isso eu acho muito bonito, porque as pessoas ficam muito naquela vibe de rede social. Ah, vamos ver o que o Tadeu vai falar, tem que malhar, tem que cancelar mesmo. E aí você começa a meio que ambientar a pessoa, meio que receber assim nos braços, né, para poder voltar para a vida real de uma maneira mais light. Eu acho que, sobretudo, o momento em que ele sai ali, que a pessoa sai e me encontra no estúdio, imagina a tensão que dá na cabeça da pessoa. Ela viveu os dias de sonho que ela estava esperando tanto por participar do BBB e foi eliminada. E saiu ali e não sabe o que está acontecendo. Eu estou ali para acolher. Ela vai ter dias para entender o que aconteceu, ver o que errou, ver o que foi bom, o que foi ruim. Eu não preciso dar um chute na canela da pessoa no momento que ela chegar. Eu posso alertá-la, ó, atenção que isso aqui, você vai ficar atento a isso, mas vai com calma, mas sobretudo acolher. São jovens que estão saindo ali, eu vejo muito como se fossem filhos que estão saindo de um momento de tensão máxima, um momento super importante, indo para o mundo assim, sem saber o que está acontecendo. Então, deixa eu acalmar um pouquinho essa pessoa e para ela encarar esse momento com mais força. Isso aí. Para a gente terminar, queria te ouvir sobre a educação brasileira. Você, como jornalista, super antenado com tudo, obviamente também com a educação. Como é que você vê esse nosso momento atual? Brasil nos índices educacionais lá na lanterna, mesmo mundialmente. Aqui as provas que medem a educação brasileira também sempre notas muito baixas. Como você vê isso? Bom, eu não tenho muito conhecimento para falar sobre isso, como você tem. Mas eu vejo só das notícias disso mesmo que você está me falando, mas essa posição ruim do Brasil, ela é ruim há muito tempo, né? O que é muito triste, é muito ruim. Esse processo para melhorar a educação no Brasil é um processo lento, difícil e que precisa do empenho muito grande das autoridades. Isso tem que começar agora para fazer efeito daqui a décadas. Isso. Mas tem que começar em algum momento. Então, isso precisa ser valorizado demais. Isso precisa estar no coração de todos os candidatos a todos os cargos públicos do Brasil. É só com a educação que a gente vai melhorar. Como eu falei anteriormente, a sociedade, a civilização, ela melhora. Eu tenho essa impressão, né? É a visão que eu tenho. Toda a sociedade que vai melhorando seus índices de conhecimento vai melhorando como um todo. Então, isso precisa ser foco, assim, dos principais focos da sociedade brasileira. Agora, a gente vive numa sociedade em que tem gente passando fome, tem gente na rua. Então, tem problemas gravíssimos para a gente resolver. É um processo lento, mas que precisa da dedicação, assim, da população, tudo bem, mas do Estado, sobretudo. E isso aí. Tem que começar rápido isso, para a gente ver algum resultado. Vou usar uma expressão sua, uma criação sua, para a gente terminar aqui. Bola murcha e bola cheia na educação. Para quem você daria bola murcha na educação brasileira? Puxa vida, bola murcha. Bola murcha para o salário dos professores. Viva! Boa! Isso precisa melhorar, assim, urgentemente também. De novo, é uma situação estrutural super difícil, mas o professor tem que ser valorizado, isso é fundamental, né? A importância dos professores na vida das crianças, dos adolescentes, dos brasileiros é enorme. Bola cheia na educação brasileira? Caramba, bola cheia na educação brasileira. Eu não vou saber falar de um exemplo específico, mas eu gosto de ver escolas públicas, talvez você me ajude com um nome, mas às vezes num lugar do Nordeste com menos recursos e que conseguem ter resultados maravilhosos, ter alunos com índices incríveis nas provas, com notas maravilhosas. Então, esses resultados que saem, às vezes, uma escola mais no interior do Brasil, que poderia ser a escola com maior dificuldade,
E essa escola está conseguindo apresentar resultados incríveis. Isso dá um orgulho, isso dá uma esperança de que mesmo nessa situação difícil, tem gente conseguindo. Agora imagine se a gente der melhores condições para as pessoas que estão ali na ponta da educação. Então, eu gosto... infelizmente, eu não tenho... Como eu disse, minha memória é ruim. Mas tem tantos exemplos. Tem uma escola... Eu falei do Nordeste porque tem uma escola que é famosa. Qual que é essa escola? No Ceará, tem será? Várias. Pode ser no Ceará, em Sobral, que foi um caso maravilhoso de alfabetização. Eu acho que é isso. Mas que tem resultados incríveis. E professores, assim, sem recurso nenhum, fazendo um trabalho maravilhoso, que assim, o aluno falta, eles vão na casa dos pais. Por que seu filho faltou? Estou esperando ele de volta. Isso não é maravilhoso? Diretores que fazem a comunidade participar. Isso é maravilhoso. Isso dá um estímulo enorme. Tadeu, muito obrigada. Gente, ele é ou não é fantástico? Muito obrigada por ter participado. Querida. Uma honra ter você aqui. Obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Obrigado. Foi um prazer. Esse assunto é maravilhoso, esse assunto é importantíssimo. E a gente se vê no fim de semana no clube. Isso aí.